Louvado seja Deus pela vida dessas crianças, louvado seja Deus pela sua vida, que veio até aqui neste domingo para nos reunirmos e congregarmos como a igreja do Senhor, o povo escolhido, o sacerdócio real. Cada domingo é o dia que o Senhor fez, específico para cultuarmos a Ele, para nos reunirmos como irmãos. E saiba que isso é um privilégio. Em muitas nações isso aqui é proibido. Mas nós temos a liberdade de adorar o Senhor, de adorá-lo, aquele que semana que vem vamos chamar do aniversário do Senhor. Sabemos que não é a data real, mas é o dia que nós cristãos vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador. E eu queria começar o nosso estudo de hoje pedindo para que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. Quem tiver com a Bíblia física, lá no finzinho, depois de Pedro. 1 João, capítulo 2. Hoje nós trabalharemos do verso 7 ao verso 11, dando continuidade à exposição dessa epístola, que comecei com os irmãos há um tempinho atrás. E pela graça do Senhor, Ele vai nos guiar nesta manhã. Encontraram? Vamos fazer a leitura do verso 7 ao 11, inicialmente. Eu não utilizarei o boletim na leitura corrida dele, depois os irmãos vão poder ter o resumo de tudo aquilo que será ministrado nessa manhã. O título dessa pregação é O Amor e o Perdão dos Cristãos. E nós vamos compreender o porquê desse título ao lermos esses 5 versículos. 1 João 2,7. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pai, essa é a sua santa palavra. Nós não temos condições, pela nossa mente limitada, de compreendê-la, se não for teu Espírito Santo revelando aos nossos corações. Aduba o terreno, Pai, de cada um destes corações nesta manhã e de todos aqueles que um dia ouvirão essa mensagem na internet, para que a semente da Tua palavra caia em terra fértil e produza frutos nas nossas vidas, meu Pai. Usa minha vida para o louvor da Tua glória, Pai. Não tenho condições por mim, mas assim como o Senhor usou um jumento para entrar em Jerusalém, usa esse jumento aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria relembrar com os irmãos o porquê que João escreve essa epístola. Ele direciona essa epístola aos crentes. Isso é fato. O início do verso aqui, 7, ele já começa chamando aqueles irmãos de amados. Então, essa mensagem que hoje pregaremos aqui é para você, crente, que nasceu de novo, que confessa que Jesus é o Senhor. Mas se você nem sabe o que é nascer de novo, essa mensagem também é para você. Porque o Senhor nos deu a palavra para que nós pregássemos a todos aqueles que um dia virão a crer no Evangelho do Filho de Deus. E talvez ainda você não teve a revelação dada pelo Espírito Santo. Mas se assim for da vontade do Senhor, Ele falará ao teu coração, removerá as escamas dos teus olhos, para que você nasça de novo. E dependa do Senhor em todos os dias da sua vida. Essa primeira carta, ela busca fortalecer a nós, os crentes, a nossa salvação. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Se você for lá no capítulo 5, no versículo 13, abre lá. Olha o porquê que João escreveu. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna.
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O meu objetivo com os irmãos é o mesmo de João. E enquanto eu estiver expondo esta carta, eu sempre farei a leitura deste versículo 13 do capítulo 5. Para que a gente tenha em mente a nossa salvação. Para que a semente não seja roubada pelas aves dos céus. Mas para que você se firme cada vez mais na palavra do Senhor. E nós vimos nos estudos passados, do capítulo 1 e do capítulo 2, que João ele nos apresenta alguns testes condicionais, que funcionam como evidência da nossa salvação. Então, como que João vai construir esse raciocínio para afirmar que você é um filho de Deus? Ele coloca alguns testes. E eu vou relembrar alguns destes testes que funcionam para certificar o nosso novo nascimento. Lá no primeiro capítulo, no verso 7, ele fala assim: se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um pouquinho mais para frente, no verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Repare bem, se. E agora de novo, no capítulo 2, verso 3. Se guardamos os mandamentos, temos conhecido a ele. Um pouquinho mais para frente, agora no 5. Se guardamos a palavra, temos aperfeiçoado o amor de Deus, e estamos nele. E se permanecemos em Cristo, devemos andar como ele andou, no verso 6. Então João vai construindo um racional para que nós, quando lêssemos essa carta, a gente pudesse fazer esse teste. Que a palavra funcionasse como um espelho na nossa frente, para a gente ver se a nossa vida está conforme o que ele está dizendo. É uma didática aparentemente simples, que mostra as características dos filhos de Deus, dos filhos da luz. E essas características são as nossas marcas, daqueles que foram unidos a Cristo, daqueles que vivem conforme o Senhor determina em suas escrituras. Então, isso funciona de fato como sinalizadores dessa nossa caminhada cristã. A vida dos que foram regenerados em Cristo necessariamente precisa apontar para uma vida de santidade. Senão, não o conhecemos. É o que a própria Escritura nos diz. O irmão Felipe Fontes, quando ele veio aqui na nossa comunidade, na Fé Reformada, ele usa uma analogia que eu achei interessante para a gente fazer a nossa análise de vida cristã. Ele diz que se a nossa vida, a vida do crente, fosse um gráfico, ela deveria apontar a tendência de baixa para obras das trevas e tendência de alta para obras da luz. Então é uma tendência. Vai ter uns altos e baixos, mas você está caminhando na direção da santidade. Porque a vida de Cristo está nos filhos de Deus. É por isso. Não é pela força do seu braço, não é pela sua santificação a fórceps, mas é pela vida de Cristo em nós. Cristo em nós vai trabalhando para que a nossa tendência seja de santidade, para que a tendência dessa curva nossa seja de boas obras, de viver como Cristo viveu. E eu queria refletir inicialmente com vocês. As nossas vidas têm de fato refletido uma tendência de alta? Ou na linguagem de João, nós temos andado na luz do Senhor, nesse facho de luz, nesse caminho de santidade? O apóstolo João, após estabelecer esses testes morais de santidade, que nós relembramos agora, ele vai a partir de agora, do verso 7, nos apresentar um teste social, um teste de relacionamento. Como que nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos? João fará o teste do amor agora. E das marcas que devem estar estampadas, dos sinalizadores que precisam estar evidenciados na vida dos filhos de Deus. O amor é o maior deles. É o maior dos sinalizadores. E nós temos a certeza disso ao lermos a primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, onde a própria palavra ali vai testificar acerca do que é o amor. E que o Senhor nos dê a graça nessa manhã de compreender o que está além da linha, nesses 5 versículos que estudaremos hoje. E João, então, no capítulo 7, no versículo 7, ele diz o seguinte: amados,
Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. E este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João inicia esse trecho, essa perícope, usando um vocativo que até agora ele não tinha usado. Amados. O Nelson, quando abriu o culto aqui, ele usou o mesmo. Se dirigindo a nós, a igreja, como amados. E muitas vezes o apóstolo João vai usar os vocativos para indicar para nós que estamos lendo o início de uma nova sessão. E depois você pode fazer essa análise na tua casa. Ele vai falar muito de filhinhos e de amados. Mas aqui especialmente ele começa com amados. Ele se dirige aos seus leitores com um carinho afetuoso do próprio João em relação àqueles que leriam a carta que ele estava encaminhando. Mas nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós lemos esse amados, é como se o Senhor, de fato, nesta manhã, estivesse olhando para mim e para você e te chamando assim, amado. Amado. Igreja amada e o indivíduo amado pelo Senhor. Se inclua nessa palavra. Então a gente continua, sabendo que esse amor do Senhor é furioso. Brennan Manning que define dessa forma. É um amor que não pode ser contido. E que nada, absolutamente nada do que você e eu façamos é capaz de separar-nos do amor desse Deus. Não tem falta ou pecado que você um dia pode ter cometido que é capaz de te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É aí que está a segurança da nossa salvação. Nós estamos seguros porque Cristo é a nossa rocha, porque Cristo é a nossa vida. E Cristo Jesus foi a maior das maiores demonstrações de amor. Demonstração de amor da própria Trindade. O Pai dando o Filho se expondo a ser moído, e o Espírito Santo revelando toda essa obra no coração da igreja. Nesses versos 7 e 8, que nós lemos agora, parece que tem um certo dualismo da parte de João. Porque ele fala assim, volta um pouquinho aqui. Se no mandamento antigo, qual desde o princípio tivesse. E esse mandamento antigo é a palavra. Todavia vos escrevo um mandamento novo. Poxa, como pode? Novo e velho. Quando você chega em casa e conta para sua esposa que você comprou um carro 2018, você chega e fala assim, amor, comprei um carro novo. Ele é novo para você, na tua perspectiva. Mas ele é um carro 2018. Então, talvez a gente pode compreender dessa forma. A chave para compreendermos de fato o que aqui está escrito é Cristo Jesus. A forma como Cristo amou é que vai dar para nós a interpretação clara do que é o novo e do que é o velho. Cristo Jesus, irmãos, ele cumpriu plenamente a lei. De fato, os mandamentos de Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, não precisa abrir, que fala para amar o Senhor e amar o próximo. De fato, isso já era ministrado para a igreja da época. Isso já vinha sendo passado de geração em geração. Não era uma proposta revolucionária de amor aqui do apóstolo João. Não era. Então, o que era este novo mandamento que João vai falar? Ele remete ao novo mandamento que Cristo mesmo disse. Abra sua Bíblia em João, Evangelho agora, capítulo 13, do verso 34 ao 35. João, capítulo 13, verso 34 a 35. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. O amor que o Messias teve, irmãos, ele é novo no sentido de profundidade. Ele é novo no sentido de uma abrangência mais ampla. Um amor capaz de romper completamente as trevas que imperavam nas nossas vidas. Mortos em delitos e pecados, mas alvos do amor furioso do Senhor em Cristo. E a chave aqui está na hora que Jesus fala assim: assim como eu vos amei. Pá! Aqui muda tudo. Então aquele amor ao Senhor e aos irmãos agora tem uma referência encarnada. Jesus, a hora que ele se humilha, a hora que ele passa a viver como um homem, e ele encara a pior das mortes para cumprir a vontade do Senhor e para demonstrar o amor que ele, o bom pastor, tem pelas ovelhas que lhe foram confiadas. Ele entrega a sua vida. Aí nós temos um amor diferente, um amor sacrificial, um amor que não está preocupado com seus próprios interesses. Esse é o amor do Senhor Jesus para com a sua igreja. Esse é o amor do Senhor Jesus para com você, que crê no Senhor Jesus. Ele entrega a sua própria vida em nosso favor. Um amor que na história ainda não havia sido notado. Então é por isso que é novo, é velho e é novo. As dimensões de Cristo rompem com o tradicional. Por graça e misericórdia, o amor do Senhor, a luz do Senhor, que é Cristo, se voltou a nós. E essa é a razão de toda a nossa alegria. O Senhor Jesus nos reconcilia com o Pai, meu irmão. E assim, os discípulos de Jesus deviam ser conhecidos pela forma como eles se amavam. Então, pela forma como eu e você nos relacionamos, pela forma como você se relaciona na tua casa com o povo de Deus, é por conta dessa forma que o ímpio e aquele que ainda não creu tem que olhar para a sua vida e falar assim: opa, tem algo diferente na vida do Márcio. O que será que é isso? Por que a família do Márcio é tão linda? Por causa do amor de Cristo. Por conta da vida de Cristo na vida do Márcio. Se Cristo for a sua vida, meu irmão, certamente a nossa vida vai ser muito diferente. E nós seremos vasos de honra na mão do oleiro. O Senhor vai te usar na ministração da palavra dele, às vezes de boca fechada. Mas se necessário for abrir, abra. E lance a palavra. E aí eu me reflito pela segunda vez aqui. Realmente nós temos amado o próximo com o amor que Cristo amou a igreja? Você tem amado como Cristo amou a igreja? As nossas ações de segunda-feira refletem aquilo que nós cantamos, aquilo que nós vocalizamos entre irmãos? Somos de fato discípulos de Cristo? Essa resposta é você com você mesmo. Nós estamos apenas expondo as Escrituras para que elas na tua frente funcionem como espelho. Só o Senhor, meus irmãos, pode colocar em nós esse amor. Só o Senhor pode completar a obra que um dia Ele começou 2000 anos atrás nas nossas vidas. E seguindo nessa construção, para mostrar as evidências do amor cristão, o apóstolo João, no verso 9, vai dizer o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Estar na luz é o mesmo que estar em Cristo. A gente já estudou isso no capítulo 1. E agora, para que fique claro, estar na luz é o mesmo que estar em Cristo. Dessa forma, se Cristo vive em nós, tem jeito de produzir treva em nossos relacionamentos? Trevas permanentes? Lembra da tendência de alta, tem hora que você vai dar uma vacilada. Mas tem como permanentemente você viver nas obras das trevas, se Cristo é a tua vida? João, quando ele usa aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, ele está se referindo aos crentes. Você odeia esse irmão que está sentado do seu lado? Você tem um motivo de discórdia perpétuo com esse irmão que está do seu lado? Se nós não conseguirmos amar, queridos, aqueles que têm tudo em comum conosco,
Aqueles que foram amados por Cristo Jesus. Aqueles que foram alvo do amor furioso do Criador. Se você não consegue amar essa pessoa, será que você não está se achando um justiceiro melhor que Deus? Falando, não, Senhor, o Senhor não entendeu. Amar aquela pessoa não dá. Você não sabe o que ela fez. Acho que a tua justiça não está bem balizada não, Senhor. O amor do Pai, meus irmãos, é misericordioso. Por que você e eu não exerceremos misericórdia em nosso amor? Por que eu e você não vamos exercer misericórdia na vida daquelas pessoas que nós amamos, ou pelo menos falamos que amamos? A vida do seguidor de Cristo precisa ser marcada pela doçura, do amor fraternal. Isso precisa ser visto no nosso dia a dia. Amar como Cristo amou é escolher diariamente negar a si mesmo em virtude do próximo, em virtude do outro. Nós somos chamados para amar de forma intencional. Você escolhe amar. Não é um sentimento que brota no teu coração. Você decide por meio de ações amar aquela pessoa. Que não fique só na fala. Que você de fato pratique aquilo que você fale. A vida desse irmão, que você olha para ele e torce o nariz, valeu o sangue de Cristo Jesus. Esse irmão que você torce o nariz e fala, não, esse aí não, esse eu não consigo amar. Foi por ele que Cristo morreu. Você é melhor que Cristo para não perdoar? E muitas vezes, queridos, quando a gente fala de amar o próximo, a gente acaba até ligando isso à caridade. Ah, não, eu entrego 5 cestas básicas todo mês lá na igreja, amei o próximo. Não, não é só isso. Isso sim é importante. Mas passa pelo nosso dia a dia. Como que você tem agido com o seu cônjuge? Como que você tem agido com seus filhos? Como que você age no trabalho com seus colegas? Você está demonstrando um amor sacrificial por essas pessoas? Ou você só vai amá-las se você for beneficiado? Ah não, se eu estou sendo beneficiado aqui, eu vou mostrar aqui, fingir que eu gosto. Analisa a sua vida. De fato, eu e você temos sido lamparinas, luz no meio das trevas. Porque se a luz brilha em nós, se Cristo está em nós, onde a gente chega que tiver trevas, isso precisa ser dissipado pela vida de Cristo em nós. Não pela nossa chegada, mas por conta daquele que está em nós. Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você. Estamos desejando amar de forma intencional? Quando eu fui preparar esse estudo, eu e a Késia, a gente estava passando um período difícil. A gente tem uma filhinha de 2 anos, e a Ju nasceu, vai fazer 2 meses, está ali no colinho dela. E foi um período difícil para nós. O segundo filho, nós tendo que nos adaptarmos, a rotina mudando, o sono fica de lado, e o cansaço físico e mental vai tomando conta da vida do casal. E eu e a Késia nos relacionamos talvez por um tempo com bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não conseguia nem ter tempo para a gente conversar. Eu chegava em casa, cuidava da Lara, ela dando mamar para a Júlia. E aí a hora que eu terminava a rotina da Lara, que eu ia para a sala para eu respirar, ela já vinha me dar boa noite. E assim foi por um tempo. E foi desgastando o nosso relacionamento nesses primeiros 30 dias. E por conta desse desgaste, dessa falta de proximidade, a gente começa a se ferir mutuamente, com palavras. Sendo grosso com ela, ríspido com ela. E quando eu comecei a preparar esse estudo, o Senhor me deu um tapa na cara e falou assim, que moral você tem para falar com a igreja, Guilherme, se você está agindo dessa forma com a tua esposa? Misericórdia de mim, Senhor. E na hora que eu comecei a preparar, a Késia estava na cozinha, eu cheguei nela e falei assim, amor, eu quero te pedir perdão. Perdão pela forma como eu estou te tratando, eu estou sendo egoísta. Eu estou querendo a sua atenção como você está dando atenção para a bebê agora. Recém-parida, amamentando, no puerpério, a mulher um turbilhão de hormônios naquele período, e eu estou preocupado como
comigo. Misericórdia, Senhor. Perdão, amor. E quantas vezes você está preocupado, irmão, com o teu bem-estar, e você não está se colocando no lugar da outra pessoa? A vida do crente precisa demonstrar tendência de alta para obras da luz. Eu passei por um vale, mas o Senhor me tirou de lá. Mas eu tive que agir intencionalmente. Eu tive que sair de onde estava e ir na cozinha onde ela estava para poder abraçá-la e pedir perdão pela forma como eu vinha agindo com ela. Talvez ao sair daqui você intencionalmente precise fazer o mesmo. E pedir perdão para aquela pessoa. Não se preocupando com o que ela fez ou deixou de fazer. A gente só pode amar a igreja porque nós fomos amados primeiro. Essa é a razão. Essa é a razão. Se nós não compreendermos quão indignos somos de termos sido amados pelo Senhor, se eu não compreender o tamanho do meu pecado, eu nunca entenderei o tamanho da graça que foi o Senhor derramar a sua vida em meu favor. Se você está com esse amor egocêntrico, pautado pela recompensa, que se você só vai agir assim, se o outro te favorecer de alguma forma, esse amor é falso. O seu relacionamento está pautado numa mentira. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que a palavra de Deus nos ensina. O amor de Cristo, ele é sacrificial. Eu não consigo por mim mesmo demonstrar esse amor, mas a vida de Cristo em mim pode fazer. E a vida de Cristo em você pode fazer isso com você, meu irmão. João aqui ele vai fazer a oposição do amor ao ódio. Destacando que na ausência do amor e sua demonstração, nós temos o oposto, que é o ódio. Assim como as trevas existem na ausência da luz, o ódio existe na ausência do amor. E no versículo 10, João vai dizer o seguinte: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O amor é a maior das evidências da vida de Cristo em nós. Agindo em amor não seremos tropeço para o avanço do reino, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, seremos cooperadores, uma vez que Cristo mesmo afirma que nisto conhecerão que são meus discípulos. Pela forma como nós nos relacionamos, igreja, como você se relaciona com o corpo de Cristo, é assim que saberão que são meus filhos. Como pode se relacionar com a igreja? Ficando todos os domingos só assistindo culto pela internet. Eu falo com você aí. Como você vai demonstrar amor pela igreja se você não está junto com seus irmãos? Em Hebreus a palavra diz para nós não deixarmos de congregar. Haverá tempos difíceis, mas nós vamos ter que dar um jeito de continuar congregando. Assim como foi na pandemia. Um tempo difícil, mas a gente viu a perseverança dos filhos de Deus em continuar se reunindo. Se necessário fosse que a espada caísse sobre nós e que a morte viesse, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Isso tem que ser verdade no coração dos filhos de Deus. Isso tem que ser verdade no meu e no seu coração, irmão. O amor pelos nossos irmãos implica diretamente na capacidade que temos de perdoar. E perdoar implica necessariamente em abrir mão da nossa justiça própria imunda, como dito lá em Isaías. As feridas que nos são causadas na alma, eu sei que muitas vezes elas são difíceis de serem perdoadas. Eu já passei por situação assim. Muitas vezes ela lacera a capacidade de exercer misericórdia. Mas imagina como não estava o coração do Senhor quando o homem intencionalmente comete o pecado e permanece no pecado. Não tem sentido para a mente humana caída não ser recíproco a uma ofensa. Se eu for ferido com ferro, eu vou retribuir com ferro e um pouquinho mais. É isso que o mundo fala aí fora. Você tomou um tapa, dá 2. E aí você vira num looping eterno de agressão. Os filhos de Deus precisam romper com esse looping. É assim que o Senhor quebrou a maldição do pecado.
o Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu nos amar, enquanto éramos pecadores. Além de tudo isso, a falta do perdão provoca uma amargura sem tamanho. Aquela pessoa que na hora que ela entra, bom dia, não tem bom dia. Parece que por onde ela passa, as flores murcham, assim, sabe? Você deve conhecer alguns que são assim. E além de tudo, pode trazer doenças psicossomáticas das mais diversas. O corpo vai sentindo essa amargura, esse ódio. Assim como um parasita depende do seu hospedeiro, o ódio depende da falta de amor, da falta de perdão. E você vai definhando naquela situação. Só o reconhecimento de quem éramos antes de termos sido alcançados pelo Senhor pode te fazer perdoar. Eu não merecia o amor do Senhor, mas eu fui amado pelo Senhor. De tal maneira. Cristo abriu mão da sua glória. Sofreu uma morte dura. O sangue de Jesus foi derramado. O Senhor dos exércitos foi cuspido. Ele, com um simples sopro, ele podia ter dissipado aqueles romanos que o agrediam. Mas o Senhor tomou o dano, porque o benefício era maior. Ele sabia o que ele tinha que cumprir, e ele estava encharcado do amor pela igreja que o Senhor tinha lhe confiado. O coração de Jesus estava encharcado por amor à noiva dele. E se você não entende o tamanho do amor que você foi amado, você nunca vai perdoar. Eu não tinha condições alguma de receber o amor do Senhor, nem você. A nossa justiça própria são trapos de imundícia, trapos de menstruação. É o que a palavra nos fala, queridos. E o amor do Senhor é absurdo, de grande. Olha para Hebreus, no capítulo 8, no verso 12, o que a palavra diz? Hebreus capítulo 8, no versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, Guilherme, usarei de misericórdia. E dos seus pecados, Guilherme, coloca o teu nome, jamais me lembrarei. Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Jamais me lembrarei. Aquele que confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e chega diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, pela obra do Espírito Santo na vida dele, não tem como permanecer igual. Não tem como permanecer com obras de trevas. Esse amor entra e transforma a tua vida. Faz tudo novo. Independente do que nós fomos um dia, da sujeira que um dia nós tivemos, do pecado que um dia cometemos, o Senhor enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e pagar nossa dívida, nos dando perdão completo pelos nossos pecados. E Paulo escreve aos Colossenses, também instruindo a igreja na prática do perdão. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 3, 13 a 14, Paulo escreve assim: Igreja, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, olha lá o padrão do amor, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O fato de vivermos assim em igreja é o amor. É o que nos vincula em perfeição. Segunda-feira, um dia muito triste para a nossa comunidade. No domingo, saindo daqui, um jovem casal se acidentou e perdeu sua filhinha de
1 aninho e pouquinho, 1 e 2 meses, 1 ano e 2 meses. E segunda-feira, na hora que a gente chega naquele velório triste e vê aquele caixãozinho branco, a gente vê como nossa vida é um sopro. Ela estava aqui no fundo, Alice, no colo da Isabela, no domingo, mas saiu daqui e sofreu um grave acidente. Muito triste tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando a gente vê os irmãos reunidos para consolar aquela família, a gente vê o vínculo perfeito, que é o amor. A igreja amando e apoiando aquela família que tanto sofria. E eu falei para alguns irmãos, parecia que eu estava sofrendo como aquele pai. O Kalel abraçado naquele caixão, na hora de descer para a sepultura, chorando, certamente amargurado pelo que tinha acontecido. Mas a igreja estava lá para abraçá-lo. E nós vamos viver dia difícil, meu irmão. Vai ter dia muito difícil na minha e na tua vida. A vida do crente não é oba-oba, não. E aí, não bastando isso, na quinta-feira, recebo uma mensagem. Minha irmã grávida de 7 ou 8 semanas, perde o bebê. Essa é a vida do crente. A gente sofre. Mas o amor perfeito, tudo espera, tudo suporta. E com o abraço do irmão, com a igreja unida, é muito mais fácil. É se apoiando um no outro, que nós vamos seguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Cristo estabeleceu uma nova forma de amar e perdoar. Independente do que aconteceu com você, busque o Senhor enquanto se pode achar. Livre-se daquele defunto que você carrega nas costas, daquela pessoa que você precisa perdoar. Essa pessoa tem um CPF, um nome e um sobrenome. No boletim até deixei um campo para você preencher. Coloca o nome dessa pessoa para você perdoar. E saiba que você vai perdoar com o amor do Senhor. Você não tem condições de fazer por conta. É com o amor que você foi amado que você vai perdoar. E você vai confessar isso diariamente quando você entrar no seu quarto e fechar a porta. Senhor, com o amor que eu fui amado, eu perdoo fulano. E você vai repetir isso. Até você ver que isso se tornou verdade na tua vida. Até você ver que você se libertou daquilo que te escravizava. O perdão, irmãos, quebrou as algemas que tinha de nós com o pecado, de nós com as trevas. O Senhor nos transporta das trevas para a luz com o perdão que Ele demonstrou por nós. Olha o que o perdão faz. Olha o que o amor faz. Ele mata o ódio, o amor. Ele elimina o ódio. E quando eu falo para tomar o dano, eu sei que às vezes são questões jurídicas até. Coisas graves. Saiba que o mesmo Deus que é amor, Ele é justiça. E a pessoa que te fez sofrer de forma danosa, pecaminosa, assombrosa, ela vai colher o que ela plantou. A justiça virá do Senhor. Porque o nosso Deus é justiça. E assim como aqueles que não receberem serão jogados no lago de fogo, a pessoa que não reconheceu o seu pecado e pedir perdão ao Senhor, é essa que vai ser lançada no lago de fogo. A justiça e o perdão provém do Senhor. A pessoa que te ofendeu precisa ser perdoada por você. Agora a situação dela com o Senhor é dela com o Senhor. O que se planta, se colhe. Saiba disso. Não é você bancando de louco, pegando uma faca, pegando uma arma e indo para cima da pessoa. O Senhor fará justiça, igreja. E Pedro, Jesus ao ser indagado por Pedro, pergunta, mas Senhor, quantas vezes eu vou fazer esse ritual de perdão?
Ah, Pedrão, 70 vezes 7 tá bom para você? 490 vezes, o que você acha? Dá para perdoar? Todo dia pela mesma causa? Esse é o nível de perdão que só existe em nós se a vida de Cristo estiver em nós. E às vezes o perdão não é contra o próximo. Às vezes você precisa se perdoar. Às vezes você cometeu uma falta muito pesada. E você não se perdoa. Mas quem é você para não se perdoar? Se o autor da vida envia o filho dele para te perdoar. Senhor, eu perdoo a mim mesmo, com o amor que Cristo me perdoou. E essa é a oração que você vai fazer. Para a culpa ser lançada no mar do esquecimento. O Senhor fala que quando nós confessamos, pedimos perdão para Ele, dos seus pecados, Diego, jamais me lembrarei. É isso. Dos nossos pecados o Senhor não lembrará. O sangue do Cordeiro é poderoso para nos limpar e nos deixar mais alvos do que a neve. Sim, como aquele sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Aleluia, Senhor. E como igreja, que nós possamos nos exortar mutuamente nessa caminhada, nos apoiar. Vai ter hora que nós vamos chorar junto, como aconteceu segunda-feira. Mas haverá o dia que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos corações. E haverá gozo eterno na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós estaremos na presença do nosso Deus, para render-lhe graça eternamente, louvor, honra e glórias, àquele que nos perdoou, àquele que nos amou, e nós estaremos perpetuamente na luz do Senhor. Que nós nunca esqueçamos que só podemos amar e perdoar porque fomos amados e perdoados quando éramos pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos 5, 8. Nós faremos essa leitura em voz alta, como igreja. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Amém.